Olá, sou Bárbara Zânia Leite, aluna do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Química da UFES. Sou orientada pelos professores doutores Paulo Roberto Filgueiras e Emanuele Catarina da Silva Oliveira. Irei apresentar um artigo publicado na FIO em 2018, intitulado Determinação de propriedades físico-químicas de petróleo bruto por cromatografia gasosa de alta temperatura associada à calibração multivariada, de autoria de Érica Rodrigues, Samantha Silva, Wanderson Romão, Eustáquio Castro e Paulo Filgueiras. O petróleo é uma fonte de energia mais utilizada no mundo e também a principal fonte de matéria-prima para diversos tipos de indústrias. A determinação das propriedades físico-químicas do petróleo bruto é necessária para o aproveitamento máximo e para apoiar a tomada de decisões operacionais ao longo de todo o processo de produção. Dentre as diversas propriedades analisadas pela indústria, nós podemos destacar as propriedades de densidade API, viscosidade cinemática, teor de saturados, teor de aromáticos, ponto de fluidez e resíduo de carbono. A densidade API e a viscosidade cinemática, elas são propriedades fundamentais no processo inicial de produção, porque elas servem de base para o dimensionamento de dutos, válvulas, tanques de armazenamentos, bombas, compressores e também de equipamentos de medição de óleo. O teor de saturados e aromáticos e também de componentes polares são parâmetros auxiliares para inferir propriedades físico-químicas do petróleo bruto. O ponto de fluidez ele está relacionado ao conteúdo da viscosidade cinemática, que a depender da temperatura pode ocorrer o aumento da viscosidade e isso pode prejudicar o transporte do óleo pelos dutos, comprometendo assim o processo de produção. Já o resíduo de carbono, ele é um parâmetro auxiliar na avaliação do petróleo bruto e ele pode ser um indicativo, por exemplo, da quantidade de óleos lubrificantes que podem ser produzidos no processo de refino. A determinação das propriedades físico-químicas permite um melhor entendimento do comportamento reológico e da composição química do petróleo bruto. No entanto, existe uma problemática em relação à determinação dessas propriedades, porque a maioria dos ensaios de caracterização são demorados e requerem grandes quantidades de amostras. Uma alternativa aos métodos convencionais de análise das propriedades físico-químicas são as técnicas de espectroscopia de infravermelho e de ressonância magnética nuclear. Existem inúmeros trabalhos na literatura, sendo as mesmas amplamente utilizadas para estimar as propriedades físico-químicas do petróleo bruto. Por exemplo, vou apresentar agora alguns artigos utilizando essas duas técnicas. Filgueiras e colaboradores utilizaram infravermelho para determinar a densidade API, viscosidade cinemática e água contida em petróleo. Um outro trabalho é o de Duarte e colaboradores, que utilizou o RMN de hidrogênio também para determinar propriedades físico-químicas de petróleo cru brasileiro. Uma outra técnica que ganha particular importância é a cromatografia gasosa. Ela também tem sido utilizada na abordagem quimiométrica e ela é bastante consolidada pela indústria do petróleo na análise de óleos crus e seus derivados. Os óleos crus, eles são geralmente analisados por cromatografia gasosa de alta temperatura, conforme a metodologia dessa STM. Sobretudo para estimar a curva do ponto de ebulição verdadeiro, TPB. As curvas de TPB, elas são usadas na indústria como padrões para estabelecer o preço dos óleos crus.
E o método, além disso, o método de cromatografia gasosa de alta temperatura, ele é automatizado, requer baixa quantidade de amostras e também permite uma rápida visualização do perfil químico do óleo. Alguns cromatogramas utilizando essa técnica foram obtidos por Medina e Guzmão. Eles utilizaram técnicas quimiométricas de componentes principais e regressão PLS para prever as propriedades de densidade API e viscosidade cinemática de óleos crus de origem colombiana. O objetivo desse estudo é determinar a densidade de API, a viscosidade cinemática, o ponto de fluidez, os teores de saturados e aromáticos e os resíduos de carbono em óleos brutos, de origem leve e a pesados, associando cromatogramas obtidos por cromatografia gasosa de alta temperatura associada à calibração multivariada. A metodologia utilizada consistiu de 98 amostras diferentes de óleos brutos da bacia sedimentar da costa brasileira, com densidade de API variando de 54 a 11,4. A caracterização físico-química dos óleos ela foi realizada de acordo com métodos padrão. As amostras foram analisadas em cromatógrafo da Agilent e o método é baseado no padrão da ASTM. Para a calibração dos tempos de retenção, foram utilizados dois diferentes padrões. Os dados eles foram processados em programa específico da Agilent Technologies e foi utilizado a regressão PLS para estimar as 6 propriedades. O método de regressão PLS, ele utiliza o sinal analítico e as informações de interesse, possibilitando dessa forma estabelecer uma relação matemática entre a resposta instrumental e uma determinada propriedade da amostra. Nesse caso, nós temos o sinal analítico, que são os cromatogramas, e as propriedades físico-químicas, que são as respostas que se quer obter. Antes da modelagem, os cromatogramas eles foram alinhados utilizando os algoritmos EcoShift e RPLS. O EcoShift ele auxilia no ajuste de pequenas variações do tempo de retenção e o RPLS corrige pequenos desvios da linha de base. Esses procedimentos eles são adotados porque pequenos deslocamentos da resposta instrumental ela pode prejudicar a otimização dos modelos quantitativos. Para a viscosidade cinemática, ponto de fluidez, resíduo de carbono e teor de saturado e aromático, os cromatogramas eles foram pré-tratados utilizando SNV, normalização e primeira derivada. Esse pré-tratamento ele facilita a interpretação e obtém melhores informações extraídas dos cromatogramas. As amostras elas foram divididas em conjunto de calibração, 70% das amostras, e conjunto de predição, 30% das amostras, por meio do algoritmo Rank-QS. Os dados eles foram centrados na média e o número de variáveis latentes foi otimizado por validação cruzada através do método de Vanetian-Blind. O número de variáveis latentes para o modelo foi determinado a partir do gráfico de erro médio da validação cruzada versus o número de variáveis latentes. O número ideal de variáveis latentes representadas pelo gráfico indica melhor exatidão. Os resultados dos modelos eles foram avaliados pelos parâmetros de erro quadrático médio do conjunto de predição e erro quadrático médio de calibração e coeficiente de determinação para os conjuntos de calibração e de previsão. YI corresponde aos valores de referência, Y circunflexo I corresponde aos valores de predição. NPRED corresponde ao número
de amostras no conjunto de predição, e NCal, o número de amostras no conjunto de calibração. LV, o número de variáveis latentes. E Y traço corresponde ao valor médio do conjunto de calibração, quando o cálculo do coeficiente de determinação for para o conjunto de calibração, ou valor médio do conjunto de predição, quando o cálculo do coeficiente de determinação for para o conjunto de predição. Além disso, testes estatísticos foram realizados para verificar a presença de erros sistemáticos e de tendência. Bom, aqui nós observamos 3 figuras que correspondem aos cromatogramas obtidos para óleo leve, médio e pesado. Os primeiros 5 minutos dos cromatogramas, eles apresentam predominância de compostos voláteis, e é possível notar uma intensidade maior para óleo leve, uma intensidade menor aqui para óleo médio, e a ausência desses picos no cromatograma para óleo pesado. Após os primeiros 5 minutos, há um aumento gradual da linha de base que é observada principalmente em óleo médio e óleo pesado. Isso pode ocorrer devido à presença de componentes que são difíceis de serem eluídos. Em torno dessa região aqui, para óleo pesado, ela é correspondente ao início da fração residual da destilação atmosférica, que é predominante nesse tipo de óleo. Alguns fatores, eles podem ocasionar variações no tempo de retenção e na intensidade do sinal. Entre eles, a evaporação do solvente, variação da concentração da amostra, composição da fase móvel, efeito de matriz, entre outros. Com o objetivo de minimizar essas distorções, foram utilizados os algoritmos ICOSHIFT e RPLS. E aqui está o resultado dos cromatogramas após a aplicação desses procedimentos. O efeito dessa correção foi bem moderado no cromatograma de óleo leve. É possível notar, próximo aqui da região do tempo de retenção de 20 minutos para óleo médio, uma maior correção, enquanto que no cromatograma todo de óleo pesado foi possível observar essa correção, né? Esses efeitos corretivos de forma pronunciada. Nessa tabela são apresentados os resultados, os parâmetros de desempenho para os modelos PLS, construído para as 6 propriedades físico-químicas de petróleo bruto. Aqui são as propriedades, aqui é o range de cada propriedade, os pré-tratamentos que apresentaram os melhores resultados e o intervalo de tempo que foi utilizado para cada propriedade. Algumas propriedades, como o logaritmo da viscosidade cinemática, ponto de fluidez, resíduo de carbono e aromáticos, foi utilizado a partir do tempo de 5 minutos, porque apresentou melhores parâmetros de desempenho, enquanto que para densidade de API e saturados foi utilizado todo o cromatograma. Os modelos eles foram construídos com 5 a 6 variáveis latentes, e aqui nós podemos observar os valores de erros para o conjunto de calibração e de previsão. Eles estão bem próximos, esses valores. Isso indica que as amostras de calibração e predição são representativas no conjunto de dados e que os modelos eles não estão excessivamente ajustados. Os coeficientes de determinação para as propriedades de densidade API e logaritmo da viscosidade cinemática, eles ficaram acima de 0,90. Isso demonstra uma excelente relação linear entre os valores previstos dos modelos PLS e os valores de referência. Comparando com os valores encontrados por Medina e Guzmán, eles obtiveram valores para R² de densidade igual a 0,82
erro de previsão de 1,4 para a viscosidade cinemática R quadrado de 0,89 e erro de previsão de 2,6. As maiores exatidões foram obtidas no trabalho de Rodrigues e colaboradores em relação a esse estudo, e isso pode estar relacionado à diferença de temperatura das metodologias utilizadas, porque Medina e Guzmán utilizaram a STM, enquanto Rodrigues e colaboradores utilizaram esse método. Um outro trabalho utilizado na comparação dos resultados de densidade API e viscosidade cinemática foi o de Figueiras e colaboradores. Eles utilizaram infravermelho e PLS e obtiveram resultados de R quadrado para o conjunto de previsão de 0,94, enquanto para a viscosidade cinemática de 0,78, enquanto para os erros de previsão foram, respectivamente, 0,38 e 27. O método utilizado nesse trabalho, ele apresentou o maior erro de predição em relação à técnica de espectroscopia de infravermelho para a densidade API. Esse erro, ele também ultrapassa o limite que é estabelecido pelo método padrão, e esse limite, ele é de uma variação de até 1 grau entre os ensaios. Porém, melhores resultados foram encontrados para a viscosidade cinemática em relação à técnica de infravermelho. E isso indica que esse trabalho, essa metodologia pode fornecer informações preliminares úteis em termos de logaritmo para a indústria. Para as propriedades de ponto de fluidez e resíduo de carbono, foram obtidos coeficientes de determinação de 0,84 e 0,88 para o conjunto de calibração e de 0,71 e 0,76 para os coeficientes de determinação de previsão. Na literatura, há poucos trabalhos que aplicam a técnica de cromatografia gasosa de alta temperatura associada a métodos quimiométricos para determinar as propriedades físico-químicas do petróleo bruto, e são mais utilizadas técnicas de RMN e de infravermelho. Assim, esse resultado de carbono residual foi comparado aos resultados obtidos por Duarte e colaboradores, que utilizaram a técnica de RMN de hidrogênio associada à regressão PLS. Esses autores, eles obtiveram um resultado de coeficiente de determinação para o conjunto de previsão de 0,80 e um erro quadrático médio para o conjunto de previsão de 0,59%, que foi menor ao encontrado nesse trabalho de Rodrigues e colaboradores. Uma possível explicação diz respeito à limitação da técnica de cromatografia em medir compostos com maior complexidade em relação à técnica de ressonância magnética nuclear. Apesar disso, o modelo ele apresentou um erro de predição abaixo do limite estabelecido pelo método padrão utilizado. Em relação aos modelos construídos para saturados e aromáticos, eles apresentaram uma relação linear de 0,89 e 0,77 para o conjunto de calibração, respectivamente, e de 0,69 e 0,50 para o conjunto de predição, respectivamente, para saturados e aromáticos. Melendez e colaboradores, eles utilizaram PLS associado à técnica de infravermelho e encontraram coeficientes de determinação acima de 0,95, apresentando o melhor resultado em relação a esse trabalho. E erros quadráticos médios de predição menor que 2,5% em peso, também inferior aos obtidos nesse trabalho. Uma possível explicação para esses resultados diz respeito à ampla gama de amostras que foi utilizada por Rodrigues, pois eles utilizaram petróleo bruto variando de 11,4 a 54. Enquanto esses autores aqui,
eles utilizaram uma amostragem separada em óleos leves e óleos pesados. Em relação também à relação linear baixa que foi encontrada para essas propriedades, pode estar relacionada ao método de cromatografia, que foi utilizado um padrão baseado em N-parafinas. Um outro trabalho também que foi utilizado para comparação foi o de Filgueiras e colaboradores. Nesse trabalho, ele utilizou diferentes técnicas de calibração multivariada e os resultados obtidos para GA-PLS associado a RMN de carbono 13 foram esses aqui observados. Os valores de coeficiente de determinação foram superiores a 0,84, enquanto os erros de predição foi igual a 6,2 em peso para saturado e 5,3% em peso para aromático. Embora as técnicas de espectroscopia de RMN elas apresentem uma melhor relação linear e exatidão, a técnica de cromatografia utilizada nesse estudo, ela apresenta um potencial devido ao fato do erro de predição ter sido inferior a 5 em peso, que é o valor máximo aceito para o método padrão utilizado. Nesse slide são apresentados gráficos dos valores de referência e preditos das propriedades físico-químicas analisadas nesse trabalho, e é possível observar uma melhor relação linear dos dados em relação à densidade de API, logaritmo de viscosidade, resíduo de carbono e saturado. Algumas amostras elas apresentaram resultados mais discrepantes para as propriedades de ponto de fluidez e de aromático. É importante ressaltar que nenhuma amostra foi excluída dos modelos e nenhum dos modelos construídos apresentaram evidências significativas de presença de erros sistemáticos e de erros de tendência ao nível de 5% de significância. Os modelos validados foram aplicados a um conjunto externo de 9 amostras que representam a gama geral de óleos produzidos na bacia sedimentar da costa brasileira. E os resultados de referência e os preditos pelos modelos construídos são apresentados nessa tabela. Os modelos de densidade API, resíduo de carbono, saturados e aromáticos, eles estimaram valores relativamente próximos aos valores de referência, com exceção para as amostras T2 e T6. Para densidade API, elas apresentaram um maior valor em relação à variação em relação às demais amostras, um maior valor de variação em relação às outras amostras, que foi superior a 0,5. Em relação a essa amostra aqui também, para saturados, ela foi bastante discrepante, então apresentou um valor muito diferente em relação às outras amostras. Para os modelos de viscosidade cinemática e ponto de fluidez, eles apresentaram maiores erros entre os valores previstos pelo modelo PLS e os valores determinados pelos métodos padrão. Esses erros, eles podem estar relacionados que as amostras da mesma classe, elas podem ter uma ampla variação no ponto de fluidez e na viscosidade cinemática, devido a grandes diferenças na composição química. Com os valores previstos de saturados e aromáticos, foi estimado os valores de componentes polares para esses óleos por subtração. Essa abordagem, ela é uma alternativa rápida para estimar esses resultados de aromáticos, saturados e polares em óleos crus, uma vez que as metodologias convencionais são exaustivas e demoradas. Como conclusão, os autores destacam que os modelos PLS construídos a partir dos cromatogramas obtidos pela técnica de cromatografia gasosa de alta temperatura para determinar as propriedades físico-químicas de gravidade API
resíduo de carbono, conteúdos de saturados e conteúdo de aromáticos, eles mostraram valores próximos de erro quadrático médio de calibração e de previsão e coeficiente de determinação para predição de 0,95, 0,76, 0,69 e 0,50, respectivamente. Os modelos construídos e validados para as propriedades acima citadas, eles relatam valores de previsão semelhantes aos valores de referência, quando o conjunto externo de amostras foi aplicado ao modelo. Os modelos construídos para o logaritmo da viscosidade e ponto de fluidez máximo tiveram valores de erro quadrático médio de calibração e previsão próximos e coeficientes de determinação para predição de 0,91 e 0,71, respectivamente. O conteúdo de compostos polares dos valores previstos dos modelos para saturados e aromáticos. Essa abordagem permite estimativas rápidas e de menos custo para a fração de saturados, aromáticos e polares em petróleo bruto. O método descrito neste trabalho é uma ferramenta poderosa para estimar rapidamente as propriedades físico-químicas de petróleo bruto, com características semelhantes aos óleos usados nesse estudo. E, por fim, os testes aplicados em todos os modelos para avaliar a presença de erros sistemáticos e de tendência indicam que não há evidências significativas da presença desses tipos de erros nos resíduos. Os autores agradecem ao CENPES Petrobras pelo fornecimento das amostras químicas, à FAPES, à CAPES e ao CNPq pelo apoio financeiro. Para mais informações sobre esse trabalho apresentado, basta acessar esse link.